Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para hoje meditarmos a Palavra de Deus nesse 25º domingo do tempo comum. O evangelho proposto é segundo Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que sai de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Este último trabalharam 1 só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, podemos fazer um breve resumo do evangelho de hoje. Jesus compara o reino dos céus à história de um patrão que sai para contratar empregados para a sua vinha. São vários os momentos que o patrão sai para contratar os empregados, e assim ele faz de madrugada, de manhã, ao meio-dia e à tarde. A primeira contratação combinou 1 moeda de prata e aos outros pagaria o que fosse justo. O fato é que, na hora do acerto, o patrão pediu para o administrador pagar 1 moeda de prata a todos. Isso gerou revolta, indignação, insatisfação, um sentimento de injustiça por parte do grupo de trabalhadores que foram contratados por primeiro. Eles não acharam justo a atitude do patrão pagar a mesma quantia a todos. Realmente, isso não é muito comum. Normalmente, se paga pela hora de trabalho. Mas, nesse caso, em particular, o patrão quis pagar pelo trabalho realizado. Na vinha, provavelmente, eles trabalharam juntos, talvez até já se conheciam, deram duro durante todo o dia para entregar ao patrão o serviço. Devemos levar em conta que o Evangelho não diz o que cada um fez e nem a qualidade do serviço prestado. Seria muito bom termos uma avaliação crítica de cada funcionário pelo trabalho realizado, mas não é o caso. Conhecendo Jesus, Mateus está preocupado em transmitir uma avaliação conjunta de equipe, de unidade. Assim, podemos entender os dois lados, o do patrão e do trabalhador, do dono
porque sendo ele chefe, poderia fazer o que quisesse e assim o fez. Foi bondoso com aqueles que entraram no meio do dia no trabalho. A avaliação, portanto, foi conjunta, foi de equipe. Por outro lado, o primeiro turno de empregados entenderam que poderiam receber mais do que combinado. A avaliação deles foi individual, isto é, não havia espírito de unidade e trabalho em equipe, e sim de obrigação. Existe um senso de bondade e justiça muito grande por parte do patrão que contratou os empregados. Não existe nada que podemos acusá-lo. Ele não deixou de ser justo e ser bondoso. Trazendo tudo isso para a nossa vida espiritual, podemos nos perguntar: eu me sinto chamado por Deus para trabalhar na sua vinha, que é a igreja? Qual grupo de trabalhadores eu pertenço? Da primeira ou da última hora? Quando foi que eu senti e dei resposta a Jesus que me chamou para servir na igreja? Qual é o carisma que Deus me confiou? Coloco esse carisma a serviço dos irmãos e das irmãs? Eu sinto que pertenço à igreja, contribuo com os meus dons, talentos e até financeiramente, devolvendo o dízimo e a oferta na hora da missa? Em qual ministério eu sirvo a igreja hoje? Então cada um pode refletir e responder a essas questões. Ou a minha missão é esquentar banco, né, entre aspas, isto é, uma participação superficial da Santa Missa na igreja. Atenção, ser cristão light não é nada bom. Sobretudo, neste momento difícil que nós estamos vivendo. A crise, momentos de incertezas. Não basta dizer que sou cristão se eu sou apenas um cumpridor de normas e preceitos, se meu coração está duro, se sou invejoso, se falo mal dos outros, da comunidade e da igreja, se não pratico a caridade, se venho à missa com o rosto fechado e triste, se coloco obstáculos para ir à Eucaristia, se fico procurando criar dificuldades, confusão no ministério que exerço ou também no ministério, né, que o meu irmão exerce. Se quero que os outros façam somente aquilo que eu quero, isso não é ser cristão. Não somos donos da igreja. Hoje estamos aqui e amanhã já não estamos mais. Jesus é a igreja e nós seremos igreja se permanecermos em Jesus. Caso contrário, podemos levar tanta gente para o céu e correr o risco de ir para o inferno. Somente Jesus pode nos salvar. Não é aquilo que fazemos que vai nos levar para o céu. Fazer as coisas sem amor, sem misericórdia, equivale a trabalharmos duro para Jesus e não sermos de Jesus. A primeira leitura nos convida a olharmos para Deus, nos convertermos enquanto ainda dá tempo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A tua decisão no processo de conversão é fundamental. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Santidade significa dar uma resposta radical a Deus. É mudança de vida. Mudar a vida, mudar o pensamento, mudar a atitude. Metanoia. A segunda leitura apresenta o testemunho de um cristão, Paulo, que abraçou de forma exemplar o projeto de Deus. Não colocou empecilhos para assumir a sua missão. Não parou nas dificuldades e sofrimentos para evangelizar. Que grande exemplo temos nós, a vida desse grande homem, Paulo. Concluo aqui quantas vezes que nós deixamos de evangelizar porque ficamos parados.
parados nos nossos pecados ou no pecado dos outros. Somos e amamos a igreja de verdade ou somos fariseus do tempo moderno? Como ouvimos no Salmo, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Ele é amor, bondade, compaixão, misericórdia e piedade. Por tudo isso, eu louvo e agradeço ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.